Olá, meus queridos, estamos nesta série sobre as parábolas de Jesus. E hoje falaremos sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. É importante termos em mente que a vinha é a terra onde habitamos. O proprietário é Deus, os trabalhadores, os servos de Deus. Também sabemos que, naquela época, as horas eram contadas de uma forma diferente. A primeira hora correspondia às 6 horas da manhã hoje. A segunda hora, às 7 da manhã, e assim por diante. O contexto desta parábola, desde o capítulo 19, versículo 16, nos mostra Jesus falando sobre o coração duro do ser humano, seu apego às riquezas e seu desejo em ter mais o amor e a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Então Jesus propõe a seguinte parábola: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles também foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta, da hora nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 11ª, 17 horas, saiu e achou outros que estavam lá, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então o proprietário: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 11ª, portanto 17 horas, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram assim, que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo assim: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e o igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aqui Jesus termina a parábola. Bom, amados, vocês também sentiram um pouco de injustiça nessa história? É porque a nossa visão sobre justiça está muito arraigada na sabedoria humana, e não na sabedoria e no amor de Deus. A inveja, o egoísmo, a falta de compaixão em relação ao próximo, não vê com bons olhos uma atitude tão generosa como a deste patrão, que resolveu ser bondoso com aqueles que foram encontrados na praça porque ninguém havia dado trabalho a eles. Em vez dos demais funcionários ficarem felizes com a generosidade do patrão para com estes últimos, já que eles teriam condições de sustentar suas famílias, tanto quanto aqueles, preferiram ficar indignados com o patrão. Pois bem, Deus nos busca durante toda a nossa vida. Alguns o encontram ainda na infância, adolescência, juventude, mas alguns apenas na última hora, quando avançados em idade, ou como aquele ladrão que se arrependeu ao lado da cruz de Jesus Cristo. Mas Deus se alegra quando alguém que estava perdido ou morto espiritualmente se converte a Ele e lhe dá o mesmo direito ao reino eterno.
O problema com os primeiros é quando eles se acham mais merecedores que os últimos, por terem servido mais tempo. Estes não entenderam nada a respeito da graça e do amor de Deus. Então Deus diz: tudo é meu e eu quero dar aos últimos tanto quanto eu darei aos primeiros. Os seus olhos são maus por causa da minha bondade? Numa aplicação para a nossa vida, devemos parar de nos comparar com o outro. Se nosso patrão está nos pagando aquilo que combinamos, ele está sendo justo conosco. Se ele resolveu pagar o mesmo ao outro e achamos que o outro não merece, é bom ficarmos atentos, pois nossos olhos podem ser maus aos olhos de Deus. Alegremo-nos pelos colegas quando eles recebem uma bênção como essa. E nós precisamos dar graças a Deus por isso. Deus sonda mentes e corações. Lembre-se que Ele é quem recompensa e nos abençoa conforme a sua sabedoria, vontade e justiça. Assim é o reino de Deus. Não importa quantos anos você esteve afastado ou fora dos caminhos de Deus, andando em desobediência à sua palavra. Deus quer te perdoar e te aceitar como filho ou filha. Basta buscá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade. Mas por que esses últimos serão primeiros? A resposta é simples. Os últimos a se arrependerem serão muito mais perdoados que os primeiros, pois terão mais pecados acumulados ao longo da vida. Então sentirão uma gratidão maior, verão uma graça maior em sua vida. Logo, seu coração será muito mais generoso, piedoso, misericordioso para com o seu próximo. Essa é a tendência. A quem muito é perdoado, muito ama. E a quem é pouco perdoado, pouco ama. E o amor é a base do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.